Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí já na metade da semana, quarta-feira, e hoje nós vamos falar do sexto selo. Ontem nós falamos do quarto, do quinto, iríamos falar do sexto. Falamos até um pouquinho do sexto selo, mas naquele texto ali do céu, né? Se enrolar com um pergaminho e tal. Aí eu falei que poderia ser talvez em forma de tablete. E aí eu preferi buscar mais informações e eu acredito que vai valer a pena, até porque para mim foi algo importante. Quando nós abrimos aqui o sexto selo, a gente vê realmente uma apresentação para algo muito especial que vai acontecer, que é o dia do Senhor, que o texto do capítulo 6 termina falando do dia do Senhor. Chegou, né? Então, será que chegou mesmo? Nós estamos nesse dia do Senhor? Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aí iniciando mais um dia, estudando a tua palavra, nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. Agradecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu quero ler com vocês no início, olha só. Sexto selo, verso 12, capítulo 6, Apocalipse 6, verso 12, diz assim: Vi quando foi aberto, né, o cordeiro, aí no original não tem um cordeiro, mas no capítulo 5 já diz que só o cordeiro foi encontrado digno de abrir o livro selado. Então, obviamente, foi colocado cordeiro aqui, né? Mas não tem essa palavra o cordeiro, tá bom? Aqui nesse contexto. Vi quando foi abriu o sexto selo. O cordeiro, né? Só ele podia abrir, então. E sobreveio o grande terremoto. Então, quando ele abre, há o terremoto. Então, por isso que nessa hora aqui, a gente diz que o sexto selo compreende de 1755 em diante, porque nós conseguimos identificar este terremoto como o terremoto de Lisboa, tá? Então, quando ele abre o terremoto, quando ele abre o sexto, veio o grande terremoto. Ou seja, já estava se aproximando do fim do tempo do fim, porque o fim do tempo do fim começa aí em 1844. Em 1798, já já indicava o fim dos 1260 dias, então muitas pessoas começaram a estudar as profecias, se preparando para o final de tudo, ok? Então, nesse contexto, acontece um terremoto, algo especial. Aí diz assim: o sol se tornou negro, como um saco, né, de crina, de pelos, e a lua a mesma, como um sangue. Então, nessa hora também fala do sol, da lua, né? A gente entende que o escurecimento do sol e da lua foi ocorrido em maio, 19 de maio de 1780, algo especial. Assim, não foi simplesmente um eclipse solar, que ficou escuro mesmo, né? A gente já viu eclipses solares e que o dia fica bem escuro, mas não ficou escuro assim como a gente imaginava, um breu. E nesse contexto aí ficou um breu, tá? Então assim, a gente se aplica a isso aí. O Sol realmente se tornou negro. Houve o grande terremoto, depois alguns anos, né? Depois aí houve também o escurecimento do Sol e da Lua e também as estrelas caíram do céu. Como é que são essas estrelas caíram do céu? Como figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. Então, uma árvore, um fruto, passa um vento forte, sempre cai um fruto, né? Você aqui no Brasil, talvez o profeta escreveria uma mangueira deixando as suas mangas caírem. Mas como assim? Como é que as estrelas? Porque a gente não vê literalmente estrelas caindo. É uma expressão aqui para como se fosse uma. Sabe quando você vê um. A gente diz estrela cadente, mas às vezes é um cometa, um pedaço de pedra, um meteorito que passou na órbita, né? Ou entrou na nossa atmosfera e aí
ali tem uma camada protetora, pega fogo e a gente vê aquele clarão, né? Aí tem algumas crendices que, vê uma estrela cadente, faz um pedido, e às vezes a gente tem esse costume, né? Errado. Não, eu fiz o meu pedido, eu vi uma estrela cadente, é bonito ver uma estrela cadente. Agora imagina você ver centenas de estrelas cadentes. Imagina, você viu uma, ficou feliz, viu duas, ficou feliz, e três, eu vou fazer meus pedidos, né? Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Mas esqueça isso agora. Imagina, você começa a ver um, duas, três, você começa a ver uma chuva. Você vai se sentir também com aquele coraçãozinho alegre, querendo fazer pedido? Não vai. O que você vai sentir provavelmente é medo. Será que está vindo um cometa, alguma coisa que está entrando aqui dentro da Terra? Por que está caindo tantas coisas? E essa data da queda das estrelas, acredita-se que foi em 13 de novembro de 1833. Foi uma chuva que aconteceu ali na região dos Estados Unidos, né? Foi tantas estrelas cadentes que era como se fosse dia, assim. Vamos usar a expressão, se fosse uma. Sabe quando você vai assistir queimas de fogos e tem tantos fogos que em alguns momentos fica tudo claro? Então é nesse contexto aí. Imagine que não é algo normal. Mas estes sinais, eles são, vamos dizer assim, repetitivos. Note que Jesus, ele fala lá que antes que venha, olha, depois da tribulação daqueles dias vai vir. Aí ele fala nesse contexto. Antes que venha o grande dia do Senhor, também isso. Vez ou outra você vê um sol, a lua, principalmente nesses últimos dias, sol e lua, a lua como sangue. A gente não vê realmente a queda das estrelas, especificamente, né? Uma ou outra, mas a gente não. Um cometa, né? Um asteroide, alguma coisa, isso a gente vê. Agora, queda mesmo, uma chuva, só aquela. E um terremoto, a gente vê terremotos de grande magnitude, mas se lembra do último, um tsunami que teve na Ásia, que até a rotação da Terra mexeu um pouco. Então a gente sempre tem alguma coisa assim, de maneira especial. Mas, olha só o que diz no verso 14. No verso 14 diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola. Então, todos os montes foram movidos do seu lugar. Eu até traduzi essa parte no original. Diz assim: ó, isso que eu quero ler com vocês. O espaço arqueado do firmamento, com todas as coisas nele visíveis, o céu. O espaço arqueado, com todas as coisas visíveis. O que a gente vê no céu? As estrelas, obviamente. O sol, a lua. Lógico que se for de dia, o sol. Em alguns momentos até a lua aparece. Durante a noite, a gente só vê mesmo a lua. E aqui diz assim: separou-se. Aqui diz recolheu como um pergaminho. No original é separou-se, partiu em pedaços, o qual, à medida que um livro pequeno, porque não é livro aqui, está no diminutivo, livro pequeno, ou uma folha, né, uma carta, no qual foi escrito algo, se enrola ou se ajunta. E aí, eu falei, né? E aí, se enrola ou é enrolar ou é ajuntar? Foi separar, porque está separado, não está enrolado. E aí eu fui procurar ou pesquisar os tipos de livros que existiam no passado. A gente sabe muito do papiro, que era como se fosse uma folha, você se escrevia e ele enrolava ali, né? Simplesmente uma folha qualquer de junco, né? Era feito da folha de junco. Deixa eu ler aqui, olha só. Eu vou ler um pouquinho da história de livros para a gente poder explicar e entender o contexto melhor. Na antiguidade, eram feitos livros de geral folhas de papiro extraído da planta egípcia, né, que era como se fosse um junco. E era manuseado por meio de hastes, uma em cada ponta. Então tinha uma haste de um lado e de outro.
e essa haste fechava e você abria, né? Assim. No século terceiro antes de Cristo, a Biblioteca de Alexandria, né? Porque foi criada aí pelos egípcios, representou um grande impulso da produção desses tipos de livros, tá? Que eram em cilindros. Então, fechava o cilindro, abria o cilindro, tirava de um compartimento para você poder abrir. Ok? Durante o Império Romano, também houve grande apreço pelas obras escritas, e a partir do século II surgiu um novo formato de livro, códex, códex ou códice. Né? A diferença dele para o rolo era que o códex era feito de um material mais durável, muitas vezes de pergaminho também, que era de pele de animais. Dava mais trabalho de fazer essa pele de animal, e você escrevia, né, em couro, então, mas você fazia, mas durava mais do que das plantas, né? Vamos dizer assim. Então, a diferença dele do rolo, que era material mais durável, permitia escrever de ambos os lados da folha. Dobrá-la, você podia dobrar. De fato, você pode, né? Pegar vulgarmente uma folha de couro, né? Um pedaço de couro, você pode dobrar ela e costurá-la, formando cadernos. Olha que interessante. Então, eram folhas, antes de papiro, depois, quando chegou nesse momento de códex, tá? Já no século II. Mas, pastor, o Apocalipse não foi escrito no século II. Sim, mas vamos chegar lá. Chega lá. Costurá-la e dobrá-la, formando cadernos. Tá? Então, pedaços de couro costurado, porque podia escrever de um lado e de outro. Então, era melhor do que simplesmente você escrever num rolo. Tá ok? Vamos lá? E os rolos eram grandes, tá, queridos? E grandes mesmo. Muito grandes. Então, para você colocar muitas informações. Então, não era simplesmente tão fácil. Por isso que você tinha pequenos rolos, pequenos livros. Então, aqui está falando de um pequeno livro, que era para mais fácil de você manusear. Esse processo, né, do códex era chamado de encadernação, tá bom? Então, eu vou ler mais um pouquinho, diz assim: o surgimento do códex e do papel é a mudança no formato do livro que passou a ser como hoje nós conhecemos. No geral, a gente conhece, mas com outro tipo de material. Mas é o formato que a gente conhece hoje. Folhas agrupadas em capas mais resistentes. Aconteceu gradualmente entre os séculos I até o V. Então, aconteceu no século I, século em que foi o início da era cristã, ok? Então, ele se tornou padrão do século II em diante, sim, mas uma coisa para se tornar padrão, ela tem que acontecer antes, ok? Tá bom? Então, no século I já tinha isso. Então, muito provavelmente na época de Jesus já deveria existir, porque era Império Romano, que já existia essa parte, já existia esse contexto de você pegar e virar, né? Então, isso aqui você pode não necessariamente estar enrolando, mas separando em partes. Você separa em partes e costura. Só que a Bíblia diz que o céu vai se separar em partes. Pode ser essa visão que João já está tendo? Não é de tablets. Os tabletes de pedra eram mais antigos, tá? Na antiguidade. Às vezes era usado até casca de tartaruga. Casca nem a parte da tartaruga também era usada. Eu li aqui. E olha só, a palavra códex significa um bloco de madeira, né? De repente essa parte mais grossa era de madeira e o resto para proteger o couro ali. O códex representava muitas vantagens em relação ao rolo, pois ocupava menos lugar nas bibliotecas e tinha maior capacidade de armazenamento e maior legibilidade. Tanto que a aceitação foi tão grande que já no segundo século, todos os manuscritos da Bíblia encontrados são códex de papiro. E 90% dos textos bíblicos, 70% dos textos litúrgicos e hagiográficos dos séculos 2 a 7,
a 4, na verdade, representam dessa forma. Então, no século II, isso aí cresceu tanto, 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 que já no século II, todos os livros eram não em rolo mais, eram em forma de codex, que é costurado. No início, de papiro. Mas se lembra, tem o pergaminho, não tem as 7 igrejas da cidade de Pérgamo? Então, pergaminho, Pérgamo, lá no século II, já tinha uma grande biblioteca, e de lá se criou o pergaminho, que era a parte de couro. Já não era mais o papiro, era o couro. Então durava mais do que o de papiro, ok? Se deteriorava muito menos do que o do papiro. Pois bem, pastor, é um livro ou não é? Gente, a gente pode compreender o seguinte: esse texto, por mais que possa João estar falando agora deste, como se fosse um livro aberto, fechado, mas imagine, em vez de folha, folhas de papiro menores, costuradas, folha de origem orgânica, né? Vamos dizer assim, algo de origem orgânica nesse sentido, vai se deteriorar. Até o papel se deteriora, mas dura muito mais tempo. O couro também dura muito mais tempo. Então, com o passar do tempo, aquele material vai se estragar. Mas a Bíblia também tem um texto. Na verdade, o texto de Apocalipse é uma fala de algo que Isaías falou. Vamos lá, eu quero ler com você. Isaías 34. Porque na época de Isaías, aí não tem livro, né, Codex? É, é o livro em forma de rolo, ok? Então, assim, se fosse só por aqui, eu diria que seria como abriu e fechou, entendeu? Nesse contexto, o céu recolheu-se, né, como um pergaminho. Mas olha só o que diz no Isaías 34, verso 4. Todo o exército dos céus se dissolverá. Essa palavra dissolver é deteriorar, definhar, apodrecer. Todo o exército dos céus se dissolverá, vai murchar, vai apodrecer. Aqui disse que vai se separar. Não foi isso? O espaço arqueado no céu, com todas as coisas que a gente está vendo nele, vai se partir em pedaços, se quebrar. Aqui em Isaías 34, verso 4, diz que o exército dos céus, o céu, tá? O céu e os seus exércitos. Aqui, o céu e todas as coisas visíveis. A gente não vê as estrelas e tal. Então, vamos lá. Dissolverá, já disse, deteriorar, definhar, apodrecer. E os céus se enrolarão como um pergaminho. Então, essa palavra enrolar é enrolar, fluir como um pergaminho. Na verdade, não pergaminho, né? Na época de Isaías não existia o pergaminho, foi traduzido por pergaminho, mas para a gente entender, vai botar um papiro. Agora, entenda, né? Rolo aberto. Então, o livro abre e fecha, né? Você pega e vai passando as páginas, mas o papiro, né, em cilindro, você tirava de um recipiente, tinha lá duas hastes e você ia abrindo essas hastes. Então, eu entendo o seguinte, que nesse contexto aqui, mesmo lá no grego, a palavra fosse traduzida melhor por separar, separou em partes, o texto é uma, vamos dizer assim, uma réplica, não vou dizer que é réplica, né? Mas é desse texto aqui de Isaías. Dissolverão como pergaminho e todo exército do céu cairá como folha de vide ou folha de figueira. E o texto diz isso, como deixa cair pelos seus figos, né? E o céu recolheu-se como um pergaminho, como se enrola. Então, o que vai acontecer é que o céu vai se deteriorar, o céu vai se partir. Pode até ser que se enrole, né? Como quando você vai abrindo assim
alguma coisa, deve ser uma sensação diferente para quem não teme a Deus, porque para quem teme a Deus é uma sensação de salvação. A gente está acontecendo isso, mas o Senhor está vindo, ok? Porque essa parte do verso 14 em diante ainda não aconteceu. Então, a partir daí, vamos dizer assim, que a parte do verso 12 e o 13 já aconteceu, a gente já falou algumas coisas aqui, e o verso 14 em diante ainda não. Pode ser que na hora que o céu se recolha, se abra, né, se separe em partes, se deteriore, como diz Isaías, pode ser que o sol venha a ficar negro, a lua também, vai cair tudo, vai definhar as coisas que a gente está no céu. Jesus diz em Lucas que os poderes do céu serão abalados e os homens desmaiarão de terror. Não é isso que Jesus diz? Jesus diz isso, olha. Haverá, verso 25, Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. A gente já viu. Sobre a terra, a angústia entre as nações. A angústia entre as nações. E perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, imagine as ondas agitadas. Haverá homens que desmaiarão de terror pelas expectativas, só pelas expectativas das coisas que vão sobrevir ao mundo. Eu não falei aí da chuva de estrela? Cai uma, você até faz pedido, né? Ah, que bonito. Ah, mas imagina cair uma chuva. Você não vai fazer pedido. Você vai comer, meu Deus, o que vai acontecer agora? Né? Pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu serão abalados. Abalados. Ó, não sei como é que o sol vai sair do lugar, se vai sair, se a lua vai sair do lugar. Agora, se o céu vai abrir, fechar, vai se separar, vai definhar, os poderes do céu vão ser o quê? Abalados. Então, nessa hora, os homens vão desmaiar de terror pelas expectativas das coisas que vão sobre mim. O que, que vai vir? Aqui diz em Apocalipse 6 o que, que vai vir. Nessa hora, os reis da terra, grandes e comandantes. Esses grandes magnatas, no original, são os grandes magnatas. Então, ó, os reis da terra são os reis, os príncipes. Tá? Os grandes magnatas, no original. Foi traduzido só por grande. Os magnatas, os comandantes militares, os líderes dos militares, os ricos. Os magnatas são mais do que ricos, ok? Os poderosos, no original, seriam os que são capazes, que têm capacidade de fazer alguma coisa. E todo escravo e todo livre. Eu te pergunto, você é livre? Ah, pastor, eu sou. Mas aqui é livre para as coisas do mal. Porque tanto aqueles que servem o mal por medo, escravo, né? Não, eu tenho. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Tá bom. Eu tenho que obedecer. E aqueles livres, aqueles que eu entendo que são aqueles que se venderam, tá? Achando que tem a liberdade. E aí, nesse contexto de falsa liberdade, vou poder comprar, vou poder vender, eu me vendi por um bom preço, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Nessa hora, eles vão pedir o quê? Se esconderem nas cavernas e nos penhascos dos montes. Literalmente se ocultaram nas montanhas, fugiram para as montanhas. Não foi só os ricão, não. Eu até pensei no início, será que seriam os bunkers, né? Hoje é comum, né, esses grandes milionários fazerem bancos para resistir ao fim do mundo. Eu te pergunto, se o céu vai tremer, meu querido, você tem alguma montanha aqui que dá para a gente fazer um lugarzinho aqui para não sumir? E aí? Porque olha só, nesse contexto, todos os montes e todas as ilhas, todos os montes, olha só, antes dos reis, os grandes, poderosos, é o verso 15. Olha só o que diz o verso 14, depois do pergaminho. Todos os montes e todas as ilhas foram movidos do seu lugar. No original é removidos de dentro do lugar. Removido, removeu. Então, se eu fiz uma ilha lá no meio do mar,
minha casa escondida lá debaixo das águas. Sou muito rico, ninguém vai me achar lá. Não, a Bíblia está dizendo que essa ilha que você fez vai desaparecer, vai ser removida. Não vai ser nem movido, moveu, removido do lugar. Eu fiz a minha casa lá no monte, lá na montanha. E essa montanha aqui é os montes, né? Gelo eterno, não vai descongelar, a montanha não vai mexer. Todas as montanhas foram removidas do lugar. Então, os que vão estar nessas casonas aí bonitonas, né, de milionários, até os que se venderam, são os livres aqui, vão dizer para as montanhas, para as cavernas, caia sobre nós, né? E escondei-nos na face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque, olha só, chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá suster? Literalmente, apareceu o dia do Senhor. Apareceu o dia da sua ira. E ira no sentido de punir. Está aqui, ó. Punição impostas aos magistrados, aos reis. Eu quero ler mais um texto com você e terminar e fazer a parte final. Olha só o que diz Isaías 2. Eu já li Isaías 34. Foi? Eu quero ler Isaías 2. Livro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, verso 10. Diz assim: Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó é na terra, diante da face do terror do Senhor e da glória da sua majestade. A ordem é: vai, se esconde, se esconde. Os olhos altivos, que serão os olhos arrogantes no original dos homens, serão humilhados, abatidos, e sua arrogância, sua altivez será humilhada, será prostrada, será jogada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Jesus ele fala que quando ver essas coisas, uma nuvenzinha pequena, levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O dia do Senhor vai chegar, querido. Eu entendo que esses eventos do capítulo 6, perdão, essa parte final do capítulo 6, do sexto selo, a parte final aí dos versos 13 em diante, se eu não me engano, é o dia do Senhor. Que as montanhas vão sair, sabe? Dia do Senhor. Por isso vem a pergunta que a gente vai continuar amanhã. É chegado o dia do Senhor. Quem poderá ficar em pé? Todos os reis estão escondidos, todos os livres estão escondidos, poderosos também, os magnatas, os que se esconderam em banco, tudo vai ser removido. Tudo. Não vai ficar nada. Por isso vão desmaiar de terror, porque vão ver que todas as suas posses, todas as suas seguranças vão desaparecer. Você vê filmes, né, do fim do mundo, a Arca, a não sei mais o quê, vamos para outro lugar no espaço, tal. Não vai dar certo. Só existe um lugar seguro no coração de Deus, a sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Naquele dia, aqueles que aprenderam a descansar no Todo-Poderoso vão estar diante, na sombra, debaixo das suas asas, debaixo das asas de Deus, do conforto e da segurança de Deus. Quer você estar lá nesse dia? Porque o capítulo 7 é a descrição de quem vai ficar em pé. Sabe quem vai ficar em pé? Serão aqueles que foram fiéis, os selados e a grande multidão, os 144 mil e a grande multidão. Quer você fazer parte desse povo para ficar em pé no dia da ira do Cordeiro? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, amanhã nós vamos estudar mais especificamente sobre os 144 mil e a grande multidão. Mas nos ajude, Senhor, a estarmos diante do teu trono, debaixo da tua graça. Nos dê tua paz, tua bênção, em nome de Jesus. Amém.